Eu sou o Bruno Mantovani e estou aqui focado em você, eletricista, e como a gente pode fazer este mundo das obras melhores com um trabalho profissa. Bem, hoje o episódio eu vou falar como encantar o cliente sendo um prestador de serviço. Basicamente é sobre essa questão da postura profissional, como devemos nos portar como prestadores de serviço, encantar o cliente. É o básico bem feito, tá? Então às vezes a gente quer inventar umas firulas aí, né? Falar, pô, vou fazer um twist carpado, dar um mortal para trás. De repente, você tem que primeiro aprender a se alongar, fazer uma cambalhota básica. E aí temos muitos profissionais no mercado concorrendo contigo. Eles podem estar sendo mais constantes, eles podem estar fazendo o básico bem feito, e aí eles podem estar faturando o dobro ou mais que você, por conta simplesmente dessa premissa básica, tá? Então vamos a alguns itens aqui do que eu chamaria do básico bem feito. Seria com relação ao seu comportamento, à sua postura. Podemos aqui pegar como uma vestimenta adequada. O que seria uma vestimenta adequada? É o seu uniforme. Então, eu posso, por exemplo, ter uma camiseta com o logo da empresa, uma polo, eu posso usar ali um avental, algo que me mostre que eu sou um eletricista profissa ali. Aqui na nossa realidade de eletricista, é claro que você não precisa trabalhar de social, você não precisa trabalhar uma vestimenta mais formal, mas pelo menos ali uma calça jeans e uma camiseta, e aí você põe o logo da empresa, já está de bom tamanho. Você pode pôr até um bonezinho, né? Isso é legal que quando você está no meio da obra, que tem outros profissionais como pedreiro, outros profissionais ali que tem a ver com esse mundo da construção, né? Então tem o cara pondo piso, o pessoal ali colocando o gesso, tem o cara ali quebrando a parede, tem o marceneiro, e aí você estando identificado ali, o cara olha, não, chega alguém na obra lá para fazer uma entrega. Por exemplo, vem eu, Bruno, da iluminação, eu vou procurar, pô, cadê o Joãozinho, eletricista? O marceneiro nunca viu você na vida, na obra, mas o fato dele ter visto a sua camiseta, ele vai falar, pô, não, o eletricista está ali no quarto, ali no fundo do corredor. E você, quantas vezes eu fui na obra e pelo fato de ter um profissional identificado com a vestimenta adequada, ele foi e passa essa mensagem de credibilidade, tá? Outros detalhes importantes, né? Usar luva, tá? Então você tem tanta luva para a questão. A gente tem dois tipos principais de luva, mas você pode usar aquela pretinha, né? Que serve até para uma questão de isolamento. Mas tem outras mais simples para quando a gente vai, quando o profissional vai instalar um lustre, por exemplo, uma peça, uma luva bem de pano branquinha, qual cor que seja, que aí não fica gordura na peça e aí você torna limpo, né? Então você já pode usar os dois tipos de luva, você já fica com aquela preta profissa mesmo, e aí você usa para tudo. Isso na hora que a cliente vê, vou te falar, se for a minha mãe que é bem detalhista, imagina uma virginiana detalhista. Ela adora eletricista de luva, então ela passa, a luva é o que passa a credibilidade para minha mãe. Ela vê um profissional de luva, ela fala, não, esse cara, ele pensou a mais do que simplesmente o cara vir de calça e camiseta, que é o básico. Ele já passou um nível, e é básico, galera, um investimento baixo, e que é bom para você e é bom para o cliente. Outro item, limpar o ambiente. Limpe o ambiente, mantenha limpo, mantenha organizado. Imagine que este ambiente é a sua casa. Imagine que você está trabalhando na sua casa. É assim que você deve tratar o seu cliente. Quando você vai fazer uma obra aí na casa do seu cliente, imagine que seja a sua, tá? Imagine que seja da sua família. E aí você gostaria que a sua casa estivesse bagunçada, suja, tá? Então, infelizmente, tá? Eu tenho alguns clientes, alguns arquitetos, alguns decoradores que passam essa informação. Cara, Bruno, é normal. O pessoal deixa sujo mesmo, eu não sei mais o que fazer. E vamos vivendo, vamos tocando a vida. A sujeira não pode ser normal. É claro que uma obra
tem sujeira, tem o pó, mas eu estou falando assim daquela bagunça. Você vai lá, cortou uma lasca de gesso e aí você deixa lá no chão. Beleza. Ali aquela hora você está fazendo, mas pô, no final do dia vai lá, passa uma vassoura, faça o básico bem feito, guarda, arruma uma caixa de papelão, um saco, vai colocando dentro, tá? Não deixa aí, não deixa que a sujeira, que a imundície, que a porquice seja normal. É fazer o básico bem feito, tá? A limpeza e o cliente percebe. Eu já tive eletricista que eu indiquei, ou conheci eletricista assim, que chamou a atenção do cliente pela limpeza. Cara, o eletricista é bacana, ele trabalha direitinho. Meu, eu fiquei impressionado. Eu ia na obra à noite, trabalhava de dia. Então, falando de alguns clientes, tá? Não foi um só, não, foram alguns. Então, são muitos anos aí, né, nessa jornada. O cliente falou para mim, Bruno, eu passava a noite, né, que eu ia sair de manhã para trabalhar, impecável, a obra limpa. Nunca vi isso na vida. Então, assim, cada cliente tem uma percepção, né? Nós, por exemplo, eu sou muito auditivo e visual, né? Eu gosto de ver, mas tem gente que gosta de tudo tem que pegar, né? Tudo, tem desde o extremo aquele primo chato que o cara quer, deixa eu ver seu negócio, pá, e ele tem aquela mão pesada e quebra. Aí o cara gosta de pegar, eu gosto de ter essa experiência, tem o que é o sinestésico, tem o olfato. Então você tem uma, e nós temos todos os sentidos, alguns nós gostamos de utilizar mais, mas normalmente esse conjunto de fatores dos sentidos aguçados melhora. Então, quando você vai numa loja que ela usa um cheirinho que borrifa de hora em hora, ele tem um cheirinho, existem estudos, você pode fazer um cheiro, um aroma só para o seu estabelecimento, só para o seu escritório. Isso vai conversando com a marca, isso quando o cliente olha, ele vai tendo uma memória aqui no cérebro, e aí ele vai na loja tal, pô, quando eu vou na loja tal, eu me sinto tão bem lá. Às vezes ele nem sabe, ou às vezes ele percebe, porque se ele tem esse olfato mais aguçado, nossa, eu gosto do cheiro aqui dessa loja. Você pode ter uma musiquinha suave, uma música ou na música para aguçar os sentidos do cliente, ou se você é um escritório, um local fechado, tá? Eu já tive a experiência de entrar numa startup nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Eu tive essa oportunidade aí de ir lá na região do Vale do Silício e a galera fez um estudo de som. E eles colocaram uma mistura de tempos em tempos com água de cachoeira, com sons da natureza, tá? Uma coisa bem suave que deixava o profissional, de certa maneira, mais tranquilo. E essa tranquilidade, com o tempo, acabava deixando ele mais produtivo, porque ele se estressava menos. Então, às vezes, a gente fica na pilha que a gente tem que ser produtivo, produtivo, e de repente é isso, é voltar às raízes, voltar ao básico bem feito, à natureza até. E aí eu tive clientes que no sentido é que eu quero dizer que o ambiente limpo chamou muito a atenção, tá? Então, na hora que ele vai indicar para um cliente, ele está seguro, está seguro. Porque o normal, é o que eu falei, infelizmente, o normal é você ser porco, você ser imundo, tá? Então, na hora de decidir entre um e outro, o fato desse básico bem feito vai fazer a diferença. Então, se você cobra algo muito barato, dá a impressão que aquilo não é um preço justo porque não paga nem o seu almoço e passa descredibilidade. E aí é isso que, com o tempo, faz com que o serviço seja cada vez menos valorizado. Então, eu tinha os serviçais, né? Então, esse serviço era prestado de graça. Então, na hora que o cara queria. Então, hoje tem que é uma batalha muito grande para valorizar o serviço. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito para o seu serviço ser valorizado, tá? A Rosângela falou: já tive sim experiência, não tenho sorte para contratar pedreiro, ou o serviço é péssimo, deixa a sujeira para todo lado, ou sai o serviço horrível. Até hoje olho para o meu banheiro e dá vontade, olha isso, gente, dá vontade de chorar. Então, olha aí, galera, a Rosângela, ela teve uma experiência aqui que não foi legal, com relação ao serviço prestado. Ela olha a frase que ela usou aqui, né? Dá vontade de chorar quando ela olha o serviço feito
no banheiro dela. Você acha, quem está assistindo aqui, que ela vai indicar essa pessoa que fez o serviço para ela? Assim, é uma coisa básica, assim. Claro que não. Então, não vai ter uma indicação. Cara, na verdade, quando nós recebemos um serviço medíocre, vamos chamar assim, tá? Um serviço mal feito, que não tem todos esses itens da postura, temos vontade de espalhar para todo mundo quão ruim é esse serviço e a gente não indica, mas nem a pau, tá? Então, a gente alastra a informação que o serviço foi mal feito. Outro item que eu quero falar aqui para vocês é de ser claro na comunicação, tá? Então, muitas vezes eu percebo que o profissional, ele faz do que vem na cabeça dele. Então, ele tem que falar com o cliente, tá? Então, você que está assistindo aí, que é o cliente, tem que falar com você. E você, eletricista, claro, tem um forro de gesso, foi pensado num spot X para colocar ali, e aí, de repente, tem uma viga em cima do forro. E aí não dá para pôr esse spot. Avisa, se tiver um arquiteto na obra, avisa, se tiver o cliente, avisa, ó, não vai dar para instalar, a gente precisa pensar num plano B, não ter achismo. O que mais? Pode estar passando um cano, é a viga, tem que remanejar, e aí você pergunta, o que você acha, né? Aí, nisso, você não vai lá e faz o que você acha, onde você deve colocar. Avisa, e aí o cliente, ou até o profissional que está vinculado ali, se tem um projeto de um arquiteto, ele vai perguntar, pô, o que você me sugere? De acordo com a sua... E aí você, já embasado com a sua experiência, você vai falar o que você sugere, né, com relação a essa situação, tá? E aí o que acontece? Ele vai te retornar e vai aumentar o nível de confiança pelo simples fato de você ter avisado, tá? Então, você foi lá, avisou ele, e ele fala, pô, o cara avisou. Então, eu não preciso ficar vindo aqui toda hora, o cara tá de olho, se tiver algum BO, ele vai me falar. Tá? Então vai acontecer outros, é normal acontecer BO em obra. O que não é correto é você esconder o jogo, né, para o seu cliente, entendeu? Então seja claro aí na comunicação. Quando o cliente tem uma experiência com o profissional, eu vou falar os dois lados aqui da moeda, tá? Então quando o cliente tem uma experiência que foi boa, é assim, eu falo que é fazer o básico bem feito e ter um toque para surpreender. Quando você faz esse conjunto de elementos que eu estou passando para vocês, vamos lá, fazer um check-up aqui, ó. Usar luva, deixar o ambiente limpo, vestimenta adequada, ferramentas de primeiro e ser claro na comunicação. Se você faz esse combo desses 5 itens básicos, o conjunto deles, ele tende a surpreender o cliente, porque fazer o básico bem feito já é algo que surpreende a galera. Então, a tendência é que ele te indique. A tendência é que ele comente, pelo menos, para a esposa, para a família, para quem estiver naquele local, seja residência ou comercial, que o trabalho foi bem executado e ele está na lista ali do top 5 de profissionais que, né, dá indicação, e isso vale ouro, tá? Então, eu tenho algumas pessoas que às vezes eu indico, a pessoa, cara, suas indicações são boas e tal. Então, e quando a gente vai indicar, é uma situação de confiança, né? A gente não pode também indicar qualquer um, tá? Então, é isso que acontece. E ao mesmo tempo, quando o cliente tem uma experiência ruim, ele vai espalhar para o mundo, tá? Então, enquanto você vai ter uma situação que você ali, né? Atendi um cliente, semana que vem atendi outro, mês que vem atendi outro, tal. Você passou ali 3 meses, atendeu 10. Desses 10, se um te indicar, cara, é assim. Agora, se você fizer, e aí esse um vai te indicar para um, para dois. Se você faz a cagada com um, ele já te fala mal para 30, 50, tá? Então, assim, constância, bem feito, passo a passo. E é assim que é o jogo, tá? Eu já tive eletricista que deixou o local todo sujo, não fez a parte dele. Já tive. Enquanto eu também tive profissional que fez a parte dele e deixou limpo e chamou minha atenção, tá? A gente tem a loja a Empório Luz, né? Então, quando começamos a loja no ano 2000, tinha o eletricista Carlos e o pai dele, né? Que já é falecido, né? Os dois.
mas ele tinha ali uma furadeira que vinha, quando você furava o teto, aquele pó descia para um recipiente que ficava todo o pó no local. Cara, aquilo já chamou a atenção da minha mãe, cara, olha a preocupação. E ela tem né, falei, virginiana, detalhista, então aquela coisa da limpeza já surpreendeu. Ele ia colocar as peças com luva, ele ia colocar a troca dos fios das luminárias, ele indicou colocar ali, tipo uns bonezinhos, em vez de você ficar pondo a fita isolante e cortando e perdendo o fio com o passar do tempo, como a gente troca showroom muito rápido, ele já indicou um dispositivo ali que ia melhorar isso. Então, são detalhes ali que chamou a atenção e elevou o nível. E quando ia indicar para os clientes, os clientes não acreditavam. Ela falou, não, eu vou te indicar e ela é boa vendedora, né? Então, eu vou te indicar um eletricista que não vai sujar a sua sala. Cara, já virou argumento de venda, tá? Então, o básico bem feito pode virar um argumento de venda que vai te surpreender. A gente tem o Thiago, que eu conversei essa semana no bate-papo, ele tem camiseta, uniforme dele, então tá escrito ali MASP, ele, o Rodrigo e a equipe, então já dá uma cara ali legal de profissional. O Nino, que hoje faz muita coisa também com a gente, ele tem um aventalzinho dele azul, né? Então ele tem ali, ele vai trabalhar, ele tem que pôr o avental, senão ele não se transforma no Nino eletricista, né? Eu falo que ele sem o avental é o José Humberto, tá? Que é o nome dele. Quando ele põe o avental, ele já pega ali apropria do apelido e aí ele vira o Nino eletricista, tá? Então é engraçado que quando ele já está tão acostumado, né? Mais de 40 anos fazendo a mesma coisa, quando falou, Nino, vamos pôr ali uma peça. Peraí, deixa eu pegar minha mala, minha maleta de ferramenta e o meu avental. Aí ele põe o avental, aí ele começa a trabalhar. Ele nunca vi ele trabalhar sem o avental. Então, esses são detalhes de postura. Eu tive, por exemplo, situação de, infelizmente, tá? Um eletricista, não vou falar o nome dele aqui, mas que eu indiquei, que ele já fez serviço para gente e fazia bem, tá? Só que ele teve uma situação de começar a relaxar com o tempo e ele virou alcoólatra, infelizmente. Então ele tinha uma situação de beber em obra. Aí um cliente reclamou comigo, Bruno, o que você indicou? Ele tive a impressão de bafo de cachaça, é isso mesmo? Aí eu falei, caramba. Aí eu fiquei de olho, aí eu já fiquei meio ressabiado. E aí, como era muitos anos que eu conhecia, né, eu dei outra chance, né? A gente não pode querer julgar também, né? E aí eu fui, ainda teve mais gente que eu tinha indicado, e aí um arquiteto falou, depois uma terceira pessoa falou, aí eu parei de indicar e comentei com ele, né? Aí ele falou, não, eu estou tendo um problema. A gente ainda ajudou de certa maneira, apoiamos, falando, não, continua, senão você vai entrando nisso, eu já tive experiência na família e tal, é complicado. Porque, assim, se você indica um profissional que ele vai fazer sujeira, que ele vai chegar num extremo desse, né? Que se é numa empresa normal, é justa causa, né? Você está embriagado. Você queima o seu filme, tá? Então, indicação é um negócio complexo aí. E é isso. Então, a gente tem tanto o lado bom, que a ideia é você ter um ciclo de referenciação, né? Então, você fez o básico bem feito, você vai ser indicado ali pelos outros. Se você faz sujeira, não usa o uniforme, tem as ferramentas, você não se reinveste, não tem as ferramentas, a tendência é que você não seja indicado, tá? Então, essa é a mensagem que eu vim passar hoje. Só revisando, fazer o arroz com feijão, use luva, limpe o ambiente depois de trabalhar, vestimenta adequada para quando você for trabalhar, isso vai mostrar aquela postura, vai mostrar a sua marca, ferramentas de primeira e seja claro na comunicação, tá bom? Então, semana que vem tem mais aí, tem mais live aí, tem umas 4 lives programadas, tá? Vai olhando nos stories aí do Instagram. Valeu, obrigado, até mais.